Bom dia, irmãs e irmãos, mais um dia de estudo, do Evangelho, do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de fazer o estudo, vamos fazer uma prece inicial, Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, que eu consiga meu objetivo de levar uma informação para uma irmã, para um irmão que está necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo lá, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos começar a leitura do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Comprova, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos que vendiam pombos, não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, e todavia fizeste dela um covil de ladrões, o que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado, em admiração por sua doutrina. São Marcos 11, 15, 18, São Mateus 21, 12, 13. Item 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende em sua bênção e nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram. Por quê? Sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Item 8. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, se repulsa por todo o que seja do interesse egoístico, é que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar o preço da prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode ser assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito poucos
escrupulosos estão sempre prontos. Jesus expulsa, né, aquelas pessoas do templo. Ele expulsou por quê? Porque as pessoas estavam vendendo animais, né, vendendo prece. Então ele expulsou. E fala para os seus fiéis que isso não poderia, né? Dentro de um templo espiritual não se pode fazer cobrança. É um templo espiritual, né? Onde vai ter atração de espíritos superiores, né? Que vão estar dentro daquele templo para fazer um trabalho mediúnico, então não se pode cobrar, né? A gente tem que procurar formas para manter o templo diferente, não fazer cobrança para quem vai usar o templo espiritual. Isso é um absurdo, né? Então Jesus ele expulsa, né, essas pessoas do templo. E aí os senhores da lei naquele momento e começam a observar, né, Jesus e o povo gostando das atitudes de Jesus, né? Então é nesse contexto que o texto dá essa narrativa no seu contexto. E aí ele fala sobre mediunidade gratuita. Ele fala que de novo, né, que Deus dá esse dom para os médios, né? E por isso que os apóstolos de Deus, de Jesus, eles trabalhavam mediunidade, faziam cura. Pedro, ele curava as pessoas que passavam na sombra dele, né? Para a gente entender as duas fases do Pedro. Ele negou 3 vezes e depois ele abraçou a causa de Jesus. E quando ele abraçou a causa de Jesus, ele investiu na espiritualidade dele. Ele investiu na espiritualidade dele, o dom da mediunidade dele vai aparecer. Então ele curava as pessoas que passavam na sombra dele. Então ele ia cobrar? Não. João Evangelista também curava as pessoas que passavam na sombra dele. Então os apóstolos também faziam a cura pela sua mediunidade, né? Então o texto ele faz essa colocação, ele faz a colocação do templo, né? E faz a comparação da mediunidade, que não pode ser cobrada. As pessoas que cobram, né? Eles vão atrair espíritos levianos, hipócritas do lado dele. Essa é a atração. Cada um atrai aquilo que vibra, né? Então é nesse contexto que Jesus ele faz essa colocação e o texto tem essa narrativa no contexto. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, meus guias, meus guardiões, ou meu anjo da guarda, ou meu anjo guardião, por ter levado uma mensagem para uma irmã ou um irmão que estão necessitados, né, dessas mensagens, e que eu atingi o objetivo, né? Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão aos irmãos e às irmãs que me assistiram, né, e me ouviram. Aleluia, amém.